das Crônicas dos Reis, capítulo de número 13. Primeiro livro das Crônicas dos Reis, capítulo de número 13. Se der para projetar aí, está ideal. Enquanto não se encontra no texto, acompanhe na sua Bíblia. Se der para acender as luzes, por favor. O pessoal acompanha na Bíblia. Já está projetando. Primeiro livro das Crônicas dos Reis, capítulo de número 13, os versículos 1 até o 12. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem reunir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior no Egito até Lebo-Hamate, para trazerem de Kiriat-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado a arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Peres Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Vamos repetir juntos comigo, por favor, o último versículo do texto lido. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Mais uma vez. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, nesta noite, pedimos Tua graça, Tua benevolência, Tua misericórdia sobre nós, Pai. Somos inteiramente dependentes de Ti, Pai. Somos dependentes de Ti para respirar, para estarmos em pé, para falarmos, ó Pai. Somos dependentes de Ti para viver, Pai. Até mesmo para cultuarmos a Ti, nós dependemos de Ti. Porque se não for a Sua orientação sobre nós, Pai, nós nada conseguimos, Pai. Obrigado por aqui estarmos reunidos nessa noite como família Tua, Senhor. Relembrando a Tua morte e a Tua ressurreição. E junto partilhamos desse pão, Pai. Agora, Senhor, nos dá o alimento da Tua palavra, que é essencial para o nosso crescimento, é essencial para o nosso fortalecimento. É pela Tua palavra que vamos crescendo.
Queremos pedir também a tua bênção sobre cada lar aqui constituído, sobre cada família da tua igreja, sobre cada um do teu povo, Pai. Que enquanto a tua palavra é pregada, curas sejam realizadas. Quem entrou com alguma enfermidade seja curado em nome de Jesus. Quem entrou com alguma perturbação ou deixou alguma perturbação em casa, essa perturbação seja repreendida desse lar, dessa vida, em nome de Jesus. E que a orientação da tua palavra possa ser dada em teu nome, Jesus. Amém. O tema de hoje fala muito sobre família. Nós estamos no mês de maio, e todos os anos no mês de maio nós costumamos dar uma ênfase especial à família. Às quintas-feiras nós estamos fazendo uma campanha pelas famílias, tá? Se você não sabe, pode vir às quintas-feiras interceder pelo teu lar, pela tua família, ou pela família que você tiver que tem uma necessidade, e nós estamos orando pelas famílias. E hoje Deus colocou no meu coração também uma palavra direcionada para a família. As famílias que são tão atacadas nesse atual século como nunca foram em toda a existência humana. As famílias estão sendo muito atacadas. Falamos isso na quinta-feira, oramos pelas famílias, e hoje mais uma vez nós vamos levantar um valor pelas famílias e vamos trazer essa mensagem direcionada para o teu lar, para a sua família. A arca do Senhor. Quem já ouviu falar da arca de Deus? Aquela famosa arca dos filmes de Indiana Jones, já ouviu falar? Indiana Jones, os caçadores da arca perdida. Aquela arca referida no filme é exatamente essa, uma arca que Deus mandou construir na época do tabernáculo, quando o povo de Israel ainda não tinha um lugar fixo para adorar a Deus. Adorava a Deus dentro do tabernáculo, e dentro daquele tabernáculo havia alguns utensílios. Entre esses utensílios, um caixote de madeira de mais ou menos 1,10 metros de comprimento, por 70 de altura, mais 70 de largura. Um caixote assim. Ele era feito de madeira de acácia, revestido com ouro, e em cima desse caixote 2 querubins de ouro puro batido, representava a presença de Deus. Dentro da arca, aliás, dentro do tabernáculo e depois no templo, aquela arca de madeira revestida de ouro representava a presença de Deus. Era comum, quando Israel ia à guerra, levarem a arca, porque a arca representava a presença de Deus com eles. E eles venceram muitas batalhas carregando aquela arca que ia na frente deles. Por questões do povo não acabar idolatrando a arca nos dias de hoje, a arca subiu, não se tem notícia dela, não se tem nenhum vestígio, porque senão seria hoje um objeto idolatrado. Ela somente representava a presença de Deus, e por isso muitas vezes Israel foi conduzido à vitória através da presença de Deus simbolizada por aquela arca. Acontece que durante o tempo em que Eli era sacerdote, os filisteus, inimigos de Israel, conseguiram vencer o povo de Israel, o exército de Israel, e capturaram essa arca. Pensaram assim: bom, se essa arca abençoa o povo de Israel, dá vitórias para eles na guerra, vamos capturar a arca. E levaram a arca lá para o meio do seu povo. O interessante é que a arca, que representava a presença de Deus e trazia bênçãos para o povo de Deus, na vida dos filisteus foi uma maldição. O povo foi ferido com hemorroidas e pragas de ratos. O Deus dos filisteus apareceu uma certa noite caído de bruços, com a cabeça e os membros superiores cortados, quebrados, porque ele caiu diante da arca de Deus, que fora levada para o templo de Dagon, o Deus dos filisteus. Por isso, os filisteus resolveram devolver a arca. Falaram: essa arca não está dando sorte para a gente não, está dando azar. Desde o momento que nós trouxemos essa arca para o nosso meio, o povo foi ferido com hemorroidas, com praga de ratos, o nosso Deus foi destruído, a estátua do nosso Deus Dagon foi destruída. Vamos devolver essa arca para o povo de Israel. E levaram a arca para a casa de um homem chamado Abinadab.
Essa arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos durante o reinado de Saul. Agora, Davi havia reinado em Hebrom por 7 anos. Depois de 7 anos foi unificado o reino de Israel, e Davi passou a reinar sobre todo Israel. E a primeira coisa que Davi falou foi: estou sentindo a falta da arca de Deus no nosso meio. Onde está a arca de Deus? Está na casa de Abinadab. Foi para lá por causa que os filisteus capturaram a arca, mas devolveram porque não estava trazendo boa sorte para eles. Pois bem, precisamos trazer essa arca de volta para Jerusalém. Davi então mandou construir uma tenda para essa arca, um lugar para ela ficar, e falou assim: nós vamos trazer a arca de Deus até nós. Essa arca tinha uma série de recomendações, orientações de Deus, tanto para ela ser construída, como para ela ser também transportada. Nas laterais dessa arca haviam varais também feitos de ouro, e eram somente os levitas, sacerdotes levitas, que deveriam conduzir essa arca, segurando-a pelos varais que ficavam nas suas laterais. Só que os filisteus conduziram essa arca de uma forma diferente. Eles conduziram ela até a casa de Abinadab em cima de carros de boi. E Davi cometeu o mesmo erro. Em vez de ele seguir as orientações de Deus, mandando que os sacerdotes levitas conduzissem a arca segurando pelos seus varais, ele mandou que a arca fosse conduzida de volta para Jerusalém em cima de carros de bois. E sabe o que aconteceu no caminho? Os bois tropeçaram, a arca estava quase caindo do carro. Um homem de nome chamado Uza, na boa intenção de segurar a arca para que ela não caísse no chão, foi e tocou nela. E ele não poderia tocar a arca, porque era somente os sacerdotes levitas que deveriam fazê-lo, e da forma correta. Na mesma hora, esse homem de nome Uza morreu ali, fulminado pela presença de Deus. Davi muito se angustiou. Davi ficou desesperado. Ele queria tanto levar a arca de Deus de volta para Jerusalém, mas ocorreu esse incidente no meio do caminho. Perto do local onde aconteceu esse incidente, havia uma pequena e pobre choupana de um homem chamado Obed-Edom. Eles, sem outra alternativa, falaram: vamos levar a arca para a casa que está ali à nossa frente. Era exatamente a casa de Obed-Edom. E assim o fizeram. Em vez de trazer a arca de volta para Jerusalém, levaram para a casa desse homem chamado Obed-Edom. E a arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. Naquela ocasião, Davi fez essa pergunta: como vou conseguir levar a arca de Deus? E desistiu, deixando ela ali por 3 meses. E o interessante que nós notamos no versículo 14, que nós repetimos 3 vezes, é que a arca de Deus ficou na casa desse homem chamado Obed-Edom por 3 meses. E o Senhor abençoou a sua família e tudo o que possuía. Todos querem a benção do Senhor para o seu lar? Todos querem a benção do Senhor para o seu lar, é claro. Qual o segredo de nós termos a bênção do Senhor no nosso lar? Qual o segredo de termos uma família abençoada e todas as coisas no nosso lar abençoadas? O mesmo segredo de Obed-Edom. Reparem que na casa de Abinadab, essa arca ficou por 20 anos, nada aconteceu, porque não poderia acontecer simplesmente por ela estar ali. Ela era somente um objeto de madeira, uma caixa de madeira, feita de madeira de acácia, sim, revestida de ouro, sim, com os querubins de ouro em cima dela, sim. Era um simples caixote de madeira, mas representava a presença do Senhor. Dentro dessa arca haviam 3 coisas: o maná, que o povo comeu no deserto, a vara de Arão que floresceu, como prova da genuinidade do seu
sacerdócio e as tábuas da lei. Mas não era um objeto milagroso, não era um amuleto da sorte, não era algo que trazia boa sorte, não. Ela simplesmente representava a presença do Senhor. E é claro que por Obed-Edom tomar algumas atitudes, eu alistaria 4 atitudes que Obed-Edom tomou para receber aquela arca na sua casa. E nessas 4 atitudes que Obed-Edom tomou, está o segredo de sermos abençoados em família. O segredo de termos todas as nossas coisas abençoadas por Deus. A arca, que representava a presença de Deus, ficou na casa de Obed-Edom durante 3 meses, e ele foi abençoado em sua família e abençoado em tudo que ele possuía. Querem saber quais os segredos de Obed-Edom para ser abençoado no seu lar, na sua família? Primeira coisa, Obed-Edom, ele assumiu os riscos de receber a presença do Senhor na sua casa, e receber a arca. Pastor, que risco tem receber a presença do Senhor em casa? Ora, Obed-Edom sabia muito bem que por causa daquela arca, Uzá havia morrido fulminado por ter tocado nela. Ele não poderia, porque ele não era um sacerdote levita. Porque a arca fora conduzida de maneira errada, sem ser segurada pelos varais, mas colocada em cima de carros de boi, houve todo aquele incidente. Mas Obed-Edom, ele assumiu os riscos. Não, para ele o mais importante era ter a presença do Senhor na sua casa, no seu lar, no meio da sua família. E esse deve ser o nosso maior anelo também, que a presença do Senhor esteja constantemente dentro da nossa casa, no meio do nosso lar, no meio da nossa família. Ele assumiu o risco. Qual o risco? O Senhor Jesus disse assim: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vós pensais que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim trazer a guerra, porque a partir do momento que uma pessoa se converte, os inimigos dela passam a ser os seus do próprio lar, os da sua própria casa, os da sua própria família. É o filho que se levanta contra o pai, é o pai que se levanta contra o filho, é o irmão contra a irmã. E assim, os inimigos do homem passam a ser os da sua própria casa. Olha só os riscos de assumirmos a presença do Senhor na nossa vida, na nossa casa. Tem riscos. Você vai primeiro tomar uma cruz, você vai seguir o caminho do Calvário, como Jesus seguiu. Você corre o risco de perseguições, as mais diversas. Hoje nós tivemos, por exemplo, um engenheiro aí, fazendo medição de som da igreja. É claro que ele é contratado pela igreja, mas quem pediu essa medição de som foi a prefeitura, exigência para o alvará. Que todas as igrejas tenham um EIV, um estudo de impacto sobre a vizinhança, para saber que impacto a igreja está causando sobre a vizinhança. Carros, estacionamento, som. Aí eu perguntei assim: e para os bares, bailes funks, carros que colocam o som no último volume na rua até de madrugada, a prefeitura faz essa exigência? Falou: não. É só para quem pede o alvará. Legal. Então quer dizer que o certo é andar errado. Se eu não pedisse alvará, não teria problema nenhum. Ele falou: exatamente. A partir do momento que você pediu alvará, caiu na malha fina. Então a prefeitura tem que ter tudo em ordem. Se não solicitar alvará, pode fazer o que quiser, ninguém te incomoda. Isso chama-se perseguição. É claro, né? Porque a igreja é mal vista diante da sociedade. A igreja é vista como aquela que atrapalha a sociedade, que causa barulho, que, enfim, é um transtorno. Porque nós sabemos que Satanás, o príncipe desse século, ele
ele domina, ele age. Então aquilo que é dele não incomoda, ele deixa as coisas que são dele funcionar da forma como ele quer. Mas tudo aquilo que causa problemas, tudo aquilo que causa ameaças ao seu reino, ele está pronto para atacar. Por isso que a igreja é atacada, por isso que a sua família é atacada, o seu lar é atacado, porque o seu lar, a sua família, a sua vida é uma ameaça para o reino, para o príncipe das trevas, para o império desse mundo, é uma ameaça. Mas isso é bom. E quando nós assumimos o risco de seguirmos a Cristo, existe uma grande recompensa. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu sei que muitos vão se identificar. Por exemplo, às vezes, nós damos um cargo para alguém na igreja, ou cogitamos, você não gostaria de ocupar esse cargo? A pessoa imediatamente fala assim, não, pastor. Não estou dizendo que são todos os casos, mas muitas vezes, não, pastor. Eu tenho medo das retaliações que virão a mim depois. Eu não posso assumir esse cargo, essa função, porque eu sei que eu vou ser retaliado pelo inimigo. Deixa eu aqui quietinho no meu cantinho, que aí o inimigo não mexe, eu não mexo com o inimigo não mexe comigo. Está certa essa postura? Errado. A pessoa que age assim não está assumindo os riscos de seguir a Jesus e fazer a obra dele. Afinal, nós estamos engajados no exército ou não? E quem está engajado no exército, está engajado para lutar. Quem é maior? O nosso inimigo ou o Deus a quem nós servimos? Quem é maior? Aquele que está no mundo ou o que está em nós? Eu diria para essa pessoa, para essas pessoas que pensam assim, reavalie a sua fé. Veja se você realmente crê no poder de Deus, que Deus tem todo o poder, que Deus está acima de todas as coisas. Virão lutas quando nós fazemos a obra do Senhor, quando nós convidamos Jesus para ser o Senhor da nossa casa, quando nós trazemos a presença de Deus para a nossa casa, virão. Mas as bênçãos, as recompensas são maiores. Quer ver outro exemplo? Há muito tempo, eu tentei implantar aqui na igreja núcleos nos lares. Sabe qual foi a maior dificuldade de implantar núcleos nos lares? Pessoas que quisessem abrir a sua casa. Isso mesmo. E eu fico pensando, será que é o medo de fazer a obra de Deus? Medo de trazer a obra, a presença de Deus para a sua casa? Não tem nada melhor, mais recompensador do que trazer a presença de Deus para a nossa casa, queridos. E eu nunca consegui implantar núcleos nos lares, por causa exatamente disso. Até hoje, somente um núcleo, vocês conhecem muito bem, já foram nas terças, tem ido muitos aqui, abençoados. Eu louvo a Deus por essa casa que abriu